Canal Literanet, Raciocínio Lógico Matemático, professor Evandro Ferreira e WA de volta aqui. E hoje novidade aí, né? Conversando sobre questões de informática desse seletivo para Petrolina, Pernambuco. A gente, né, tem um pouco de conhecimento, já trabalhou na área, então a gente vai conversar sobre, lembrando que é o gabarito extraoficial, beleza? A banca pode colocar lá e o que for extraoficial, é o que aqui é extraoficial, e o que não concordar aí, se não concordar, você pode entrar com recurso. Mas na prova aí, é, parte de informática bem complicadinha, tá? Para o nível que ele está cobrando, ok? Eu achei bem complicadinha para esse nível, né? Para programas iniciais, é, ele cobra alguma coisa e vai além dessa alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu estou com o conteúdo programático aqui na mão, que aí vai me ajudar muito, é importante, para poder deixar a coisa resolvida. Então, assim, então, o pessoal tem muita dúvida, claro, porque as versões, por exemplo, do Windows, né? Ele fala o Windows 10 superior. E a versão do Microsoft Office, que ele fala Microsoft Office 16 ou superior. Então, quer dizer, todo mundo vem depois 16, 19, 21, 365, quaisquer versões. E o Windows é a mesma coisa, 10 ou superior, no caso o 11, né, para quem tem o 11. Então, assim, vamos lá, vamos trabalhar aqui com as questões agora. Em relação à questão 16, em relação ao Windows 10, o usuário clica uma vez num arquivo ou pasta com o botão acionador do mouse e deveria alterar o nome dele. Ele pode fazer isso pressionando em seguida. Aí tem ali tecla de atalho, tecla ou tecla de atalho. Gente, essa questão aqui é uma questão tranquila, sabe? Que para quem atua muito na área de informática, quem digita quase todo dia ou mexe com o Windows, tá? Não tenha dúvida que quando você, por exemplo, que eu tenho um arquivo, uma pastinha, tá aqui, minha pastinha aqui, se chama aulas, beleza? Aí eu boto aulas com dois S, tá? Aí ele, pá, fechou. Eu falei, errei o nome. Então o que eu posso fazer? Eu tenho que editar, o que ele está falando, né? Para alterar o nome dele, né? Tenho que editar. Para editar aqui, o atalho, ó, atalho para, escrevendo mal, né? Para editar uma pasta ou um arquivo, você basta selecionar, né? Acionar o botão acionador, depois você vai clicar em F2. Ele vai abrir aquela caixinha de edição, chamada caixinha edição, e você vai botar o nome e apertar Enter. Acabou. Letra C é o gabarito aqui, é o item extra oficial. Deixa eu botar um Czinho decente, né? Porque aqui a minha canetinha tá pedindo outra. Papai do céu, ajuda aqui esse trabalhador, professor. Então aqui, letra C é o gabarito. Vamos embora aqui. Próxima questão. Eu creio que essa questão aqui tenha sido a questão mais tranquila da informática. Essa aqui. A 17. Eita, essa 17 aqui. Vamos lá. Considere as afirmações a seguir como verdadeira ou falsa, né? V ou F. E assinale a alternativa correta. Ele quer aqui, depois de V ou F, correto. Analisando. 1. Para escrever uma citação dentro de um texto do Microsoft Word, a norma exige aumento de recuo. Dessa forma, ao acionar o botão com a funcionalidade de aumento de recuo, o texto selecionado será deslocado para a direita, aumentando a margem direita daquele texto. Você que é professor, que é professora, né? Está se formando, você sabe que você faz monografia, você fez monografia, está fazendo uma pós-graduação, vai fazer um artigo, então você sabe que tem que fazer as famosas citações longas, citações curtas e tudo mais. Então aqui está falando basicamente desse tipo de atividade, desse tipo de trabalho. Tá, mas e daí, mano? Ele fala o quê? Que para, cadê? Acionar o botão, ó, acionar o botão
com a funcionalidade de aumento de recuo. Beleza? O botão tem essa funcionalidade. O texto está sendo deslocado para a direita. Ok, aumentando a margem direita daquele texto. Então aqui está ok. Sendo que o botão, até umas versões lá anteriores do Word, né, do Office, isso antes do 16, era aumentar e diminuir recuo. Hoje o botão é o aumentar nível da lista, tá? Aí você fala assim, ih, vai estar errado, vou falar sobre isso agora. Ó, botão, aumentar, nível da lista. É a mesma coisa que o recuo. Vou ter que colocar ali entre parênteses, recuo, tá? Mas Devani falou que o botão com a funcionalidade de aumento de recuo, então tem que ser o botão aumentar recuo. Ele falou botão com essa funcionalidade. Então o botão aumentar nível da lista tem a funcionalidade de quê? De aumentar ou diminuir o recuo. Logo, a número 1, ela está ok. Então vamos botar aqui embaixo tá verdadeira. Então aqui, verdadeira. Vamos para 2. Já podemos analisar alguma coisa ali? Vou analisar no final. Analisar depois. A segunda foi uma baita de uma covardia. Eu achei bem puxadinho isso aqui pra galera que não é da área de informática, né? No caso, professores. Que tem que saber informática. Quando eu leio, eu já vi, né? Professora, falando, não sei pra que cair isso na prova, não sei pra que cobram isso. Você tem que saber. Nós lidamos com tecnologias digitais hoje, os alunos também estão muito avançados, as crianças com as tecnologias, então eles têm conhecimento e outro, eles gostam disso. E que tem material para lecionar, para dar aula com tecnologias. Agora, basta o professor, ele tem que acompanhar a evolução, a globalização, a tecnologia, as tecnologias que vão mudando, educacionais, né? Poxa, um editor de texto, um Windows, claro, um sistema operacional, uma planilha, o Excel, por exemplo, é conhecido, o PowerPoint, um apresentador de slide, né? Conhecer navegadores, saber mexer na internet, né? São as coisas mínimas, saber gravar um arquivo e tal, essas coisas, são coisas mínimas, copiar e colar alguma coisa, que nós, professores, temos que saber. Então a informática é importante para isso, tem que ter eu sou a favor de ter nas provas para professor. Me desculpa se você não gosta, mas eu sou a favor. Mas a questão, o item 2 ali, ele anarquizou. Que é assim, no Microsoft Word escrever expressões matemáticas como, aí tá com esta, né? Como esta, tá certo? Houve ali faltou uma palavrinha, uma letrinha ali, ó. Como esta seguir. Aí tem o O, tem o tio, tem um traço, tem o H2, né? De fórmula química, tem um traço, tem aquele símbolo ali que é o símbolo da integral, que no caso, quem faz matemática, quem faz engenharia, quem se forma, estuda na ITI, toda a parte das exatas, aquilo ali é muito usual. Agora, pô, você que fez pedagogia, você que está em outra área que não seja das exatas especificamente, eu acho uma covardia, porque a pessoa não sabe. Não sabe nem que símbolo é aquele, não tem que saber não, né? Então assim, aí já assusta quando sai aquilo ali. Aí beleza. No Microsoft Word, escrever expressões matemáticas como esta, a seguir, papapará, nunca foi tão fácil com a ferramenta tinta em expressões, que pode ser acionada no menu desenhar. Nós temos no computador, por exemplo, no Microsoft Word, né? O menu desenhar e o menu design. É o desenhar. Se botar design aqui dá errado. Ele fala no desenhar. Beleza? E o que eu posso falar? Que temos o menu layout, né? Temos o menu layout, perdão. Temos o menu desenhar. E essa parte de tintas de expressões é um botãozinho, tem lá, tem até um símbolo, tem o pi, tem os números. Já lembra coisa matemática, né, e tudo, que você vai escrever à mão, com um mouse, ou com uma canetinha mesmo digitalizadora, vai sair tudo torto, porque a gente não tem essa coordenação motor para escrever com o mouse, por exemplo, né? E aí, essa caixinha que abre,
né? Ela vai fazer o quê? Ela vai automaticamente entender o que você está querendo escrever e ela vai acertar, vai ajustar perfeitamente como se fosse alguma coisa digitada. Tá? Ele fala, claro, nunca foi tão fácil escrever, beleza. Escreveu ali os símbolos, escreveu essa integral, escreveu H2O embaixo, que aquilo ali é um subscrito, né? Que tem na opção lá do próprio Word, da formatação de fonte. Mas assim, não é usual. Eu vejo que não é muito usual isso aí, sabe? Para quem é professor de educação infantil, para quem dá aula para anos iniciais, enfim. Bom, como não é muito corriqueiro, eu não sei se a pessoa vai saber se tem ali ou se vai usar e tal, né? Então, eu achei bem, puxou ali. Mas de uma forma ou de outra, isso realmente existe, tá ok, tá perfeito. Então, essa 2 também está verdadeira. Atenção, então aqui temos a 1 e já temos a 2 como verdade, ao meu modo de ver, minha humilde opinião. 3. Para trabalhar com texto no Microsoft Word em formato de colunas, basta acionar esta funcionalidade por meio do botão coluna no menu. Vou marcar aqui. Por meio do botão coluna no menu Layout. Com ele, é possível dividir textos, tabelas, imagens e outros em colunas, organizando seu documento, deixando mais estilizado, né? Mais estiloso, mais organizado, mais vistoso, mais bonito. Então, de fato aí, essa, essa alternativa do menu layout existe. Quando você clica no layout, você vai ver a opção coluna, né? Vai ver o botão colunas. Isso acontece. E aí você vai poder fazer isso aí, realmente o que ele falou. Então, também essa alternativa, ela está correta a meu modo de ver. Logo, eu tenho 1, 2 e 3 como verdadeira. Eu vou marcar a alternativa, né? Aí somente a alternativa 2 verdadeira, não, toda, né? Somente a alternativa 3 é falsa, não tem nenhuma falsa, no meu modo de ver. As alternativas 2 e 3 são falsas, não, são verdadeiras. Somente a alternativa 1 é falsa, não, somente. Não tem gabarito. Pra mim, as 3 são verdadeiras. Então aqui, ó, faltou um gabarito ao meu modo de ver, tá? Faltou o gabarito pra mim. Então, ao meu modo de ver, humildemente falando, cabe recurso. Cabe recurso. Eu estou dando aqui as dicas, estou conversando, depois você assiste de novo, escreve aí, mas só que eu não vou fazer recurso, tá certo? Para de informática eu não vou fazer recurso. Eu dou aula de matemática básica, assim lógico. Então, só para ver, para você adiantar a sua vida aí, caso você tenha perdido essa questão, quando sair o gabarito preliminar, então você veja alguém para fazer um recurso aí. Ah, mas o que ele falou? Não, você vai escutar de novo aí e vai anotando, beleza? E aí você vai com uma pessoa que seja da área perto de você e tudo, que sabe escrever um recurso, você vai montar o seu recurso. Para mim, faltou o gabarito aí. E eu acho que essa questão deve ser anulada. E quando você acabar de preliminar, pessoal, se eu tiver marcado, por exemplo, letra, sei lá, C ou B, o que deu no gabarito, acertei. Você fica quietinho, fica na sua, não fala nada, porque se ninguém entrar com recurso no anular, você marcou a certa em segundo a banca, você acertou e eles não erraram. Então quem vai correr atrás é quem errou para montar o recurso e todo mundo vai ganhar o ponto se anular. Show? Vamos para a próxima questão. Questão 18. Olha o tamanho da questão. Questão linda de se ver. A 18 é linda de se ver. Vamos lá. Eu botei pequenininho algumas coisas ali porque é muita coisa, não caberia no slide todo. Mas dá para você ler aí, está com a prova, você vai ver também. Amplia, deita um celular, bota em formato de paisagem, tá? Bota na televisão, não sei. Mas tem a prova em mãos. É o que eu pude fazer para poder visualizar tudo. Com base na imagem abaixo de uma planilha do Microsoft Excel, ele cobrou também o Excel, considere as afirmações a seguir como verdadeira ou falsa e assinale a alternativa correta. Ao meu modo de ver que uma questão, para quem mexe no Excel, que estudou, tranquila. Não é nível difícil, covardia, não, questão tranquila. Ele aqui cobrou, colocou uma tabela aqui, eu vi que ele cobrou o mínimo, que são as funções básicas
e também a parte de formatação. Não de bicho de cabeça não. Só ter atenção aqui para não marcar a letra errada. Certo? Tem letra, né? Não sei se tem letra. Eu, né, até botei na capa desse vídeo, né, thumbnail, botei assim, cabe recurso, né? Botei a opção cabe recurso, porque tá cabe. Vamos lá. Temos aí uma tabela com base na imagem abaixo, né, de uma planilha Excel, considerar afirmações verdadeira ou falsa e assinar a correta. Tem uma tabela, título, produção, primeiro trimestre, tá bem centralizadinho ali, ó, em uma célula. Produção ali do lado direito. E aí temos aí os meses do ano, né, um embaixo do outro, de janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre. Tem o filial A, filial B, C e D. Cada mês aí o que as filiais elas arrecadaram, né? Imagina que você já recebeu, que vendeu. Depois tem o total, média, maior e menor. Tá, vamos lá. Ali. A primeira ali diz assim, tá em azulzinho aí. Para obter o total na coluna F, a média na coluna G, o maior valor na coluna H e o menor valor na coluna I de cada mês das 4 filiais A, B, C e D pode utilizar respectivamente. Quer dizer o quê? Vou marcar aqui de vermelho, nessa ordem, né? Ih, vermelho aqui, isso não é vermelho não, isso é azul. Acho que eu bati no vermelho e ficou azul ali. Então pode-se utilizar respectivamente as funções soma, média, maior e menor. Vamos lá. Como eu falei, eu gravei o texto oficial. E aí eu vou analisar conforme aquilo que eu imagino, né? Meu humilde conhecimento em tecnologia. Bom, ele quer saber na ordem. Então vamos lá. Para obter o total da coluna F, ele fala que obteve se usou a função soma. E tá ok. Porque aqui a coluna F é qual? É o total. Tá? E o total é feito do quê? Como? Somando, né? ah, a linha 4, essa linha aqui, por exemplo, tá? Somando aqui um valor, o outro valor e esse outro valor. Somando os dois valores, né? Função soma, tá ok, que utilizou. Que ele quer nessa ordem. Aí, vírgula ali, depois do F. A média na coluna G. Aí ele coloca aqui como função média, com certeza. A função para calcular a média é a função média. Ele vai calcular a média daquelas 4 colunas. Quais são as 4 colunas, Ivan? Ó, da coluna B, linha 4 até, eu vou destacar aqui, ó, o que entra na fórmula com o uso da função. Opa, até aqui. Eu fui além ali, tá? Fui além ali. É até aqui. Total não, total a função soma. Até a D aqui, ó. Então aqui e aqui. Manga, o igual, média, parênteses. Aí seleciona as 4 ali, fecha o parênteses, dá enter, um abraço. Calculou a média até aí, beleza, bacana. Maior. Se você analisar ali, temos o 110. Nessa linha, 110, 90, 89, 99, o 110 é o maior valor. Então ele fala que para encontrar aquele valor ali, se usou a função maior. Abre parênteses, né? Bota os intervalos, fecha parênteses ali. Está um parênteses aberto e fechado. Só que na verdade, para se achar o maior valor, a função não é maior, é máximo. Deixa eu botar aqui. Já começamos aqui a discordar aqui dessa questão. A função é máximo. Vou botar aqui em cima para ficar melhor para entender. A função aqui é máximo e não maior. Logo, aqui eu discordo e aqui também menor discordo, porque para encontrar o menor valor, a função é mínimo. Quem tem o Excel é aberto, pode jogar aí uns 3 valores, botei 2, 4, 6, 8, né? Pega numa célula aí que tiver em branco em algum lugar e coloca igual, máximo ou igual mínimo, não tem problema. Seleciona os valores que você quer saber qual é maior, qual é menor
E aí quando fechar o parênteses e apertar o Enter, vai dar certinho. Se eu usar maior ou usar menor nessa fórmula, você não vai encontrar. Logo, esse primeiro aqui a gente dá como falso. Não é verdadeiro, é falso. F de falso. Então se a 1 é falsa, ó, a letra A, somente a alternativa A é verdadeira. A alternativa 1 é verdadeira. Aqui já está errado já, a letra A, né? Deixa eu ver aqui se tem mais um para lá. São falsas, 1 e 2 no final. Vamos analisar o restante. 2. Podemos observar na imagem que os textos estão centralizados. Está perfeito. Os textos, ó, mês, janeiro, fevereiro, março, filial A, B, tudo centralizadinho, perfeito, ok. Exceto, menos, né, os números. Então, os números não estão realmente, eles estão alinhados à direita, tá? Não estão centralizados. E que eles foram formatados de modo a apresentar casas decimais. Beleza, ó. Ali o vírgula 00, vírgula 75, vírgula 00, vírgula... 00 tem um 75 só. Então, o que tem depois da vírgula são casas decimais. Cada um tem duas casas decimais. Ok, continuamos aí. A apresentar casas decimais. Para realizar a formatação nas células que contêm números, a fim de colocar ou remover casas decimais, basta acionar o botão aumentar dígitos ou diminuir dígitos até que fique a quantidade de dígitos decimais desejados. E aí, né? O texto é bonitinho, realmente. Aumenta aí, vai aumentar uma casa, aumenta duas. Diminui aí, vai diminuir uma casa, duas. Quanto você clicar, vai diminuir ou aumentar. Só que acontece, o botão acionar dígito e diminuir dígito não existe com esse nome. Basta acionar o botão aumentar dígito e diminuir dígito. Na minha ótica, né, do Office 16 para cima, como ele pede no conteúdo programático, não tem essa opção. Inclusive nos anteriores também não tem. Eu conheço esses botões que aumentam e diminuem como aumentar, aumentar ou diminuir, né? Aumentar casas decimais. Tá aqui embaixo. Aumentar casas decimais. Quando eu quero o quê? Aumentar. Quando eu quero diminuir, diminuir, diminuir casas decimais. Então, esses aí são os botões. Logo, essa opção aí 2, ao meu juízo, no modo de ver, ela está o quê? Ela está falsa. Então já anulamos a 1, anulamos não, né? Já botamos como falsa a 1 e a 2, beleza? Então a 1 e a 2 já estão falsas. Vamos ver agora o que vai acontecer com a 3. 3. O texto, produção, primeiro trimestre, lá de cima, o principal, foi organizado de modo a ocupar o espaço entre as células A1 e 1. A1 e 1. Ele vai dar A1, começa daqui, ó, né? Ele vem até aqui, que é a I1. O teu máximo em cima, aqui tem o I, ó. Pode ver na sua provinha que aqui tem o I. Beleza? O I tá aqui, tá? Bom, beleza. Linha 1 é a linha dele. E vamos continuar. Assim como o texto produção foi organizado para ocupar as células H2 e 2, que é esse aqui, ó. Ocupou isso aqui. Duas células viraram uma, né? Lá em cima, um monte de célula virou uma. Beleza. Continuando aí. Para executar esta ação, basta selecionar as células, ok, em que se deseja organizar o texto, ok, e acionar o botão mesclar e centralizar, perfeito, certinho. Aí depois ele vai, isso aqui tá ok. Ou então acionar o botão centralizar e depois mesclar, isso aqui vai dar errado, vai dar ruim. Se centralizar, ele vai centralizar somente na célula que foi digitado, né? E depois se
se for clicar em mesclar, não vai encontrar mesclar. Você vai encontrar o botão mesclar e centralizar. Logo tá errado. Evandro, e aí? Aí eu vou usar um pouco de raciocínio lógico. Vou usar um pouco das minhas aulas de raciocínio lógico mesmo. Eu estou diante aqui, ó, de um conectivo. Deixa eu usar aqui uma outra cor. Ah, já sei. Aqui. Eu estou diante aqui de um conectivo. Um conectivo chamado o quê? Ou. No raciocínio lógico, na tabela verdade, o conectivo ou só é verdade quando eu tenho alguma coisa, alguma proposição verdadeira. Se eu tiver as duas, ok. Se eu tiver uma, primeira, ok. Se a primeira for falsa e uma for verdadeira, ok. Se as duas forem falsas, não tem verdadeira, é falso. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho certinho aqui, ó. Basta selecionar as células, desorganizar o texto e acionar o botão mesclar e centralizar. Está ok. Já é uma verdade aqui já, tá? E se a segunda aqui, ó, se a segunda aqui ela é falsa, cadê? Aqui, isso aqui é falso, não funciona, né? Mas aqui eu tenho o que? Um verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Lógico, logo a 3, ela é o que? Ela é verdadeira. A 3 é verdadeira. Então eu tenho aqui uma verdadeira no meio aqui de 3, ao meu modo de julgar a questão. Então aqui ficou aqui para mim, ó, 1, falsa, 2, falsa e 3, verdadeira. Aqui em cima. A letra A, somente a 1 é verdadeira. Mentira. B, somente a alternativa 2 é falsa. Não, a 1 também é falsa. Então risca, não serve. C, as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. Não, a 2 é falsa. D, somente a alternativa 3 é falsa. A 3 é verdadeira. São falsas as alternativas 1 e 2. Perfeito. Gabarito, letra E de Evandro. Então essa questão aqui, uma questão aqui muito bacana, tá? Achei maravilhosa, talvez a questão mais linda dessa prova de informática, tá? Conhecimento básico que em Excel você matava a questão brincando. Claro que você, né, não tá indo devagar, tá explicando, essa coisa todinha, mas só ter atenção naquela última ali, que foi verdadeira, para não se confundir e falar assim, opa, botou isso aqui, ficou errado. Não. Ali eu tenho um ou, conectivo ou, o que me permite, se eu, ter, se eu tenho uma proposição verdadeira, né, se um lado é verdadeiro, que é o primeiro lado, logo já tornou tudo verdadeiro. Beleza? Então, gabarito letra E, vamos para a próxima questão. Essa questão está gerando muita polêmica também. Eu vi nos grupos aí o pessoal comentando. Os navegadores ou browsers, como são conhecidos popularmente, são softwares que nos permitem acessar os conteúdos da internet, ok? Por meio dele, navegadores, para quem não sabe, vamos lá, navegadores ou browsers, quem não sabe, vou falar o que é logo para poder não ficar boiando aqui caso não tenha muito conhecimento de informática. É o que? É o Google Chrome, tá? É um navegador. Chrome é CHR ou é CRH? Né? Porque agora na dúvida. O outro conhecido é o Opera, é um navegador. É CHR mesmo, né? Eu acertei aqui. Fiquei meio preocupado aqui ter errado. O Opera, temos o Firefox, né, da Mozilla, então Firefox. Temos também o Edge, né? O Edge, o Microsoft Edge, que substituiu o Internet Explorer. Então, esses aqui, por exemplo, são os navegadores mais conhecidos. Edge. Vou botar aqui mais para cá, não ficar muito embolado. Beleza, então os navegadores ou browser, esses caras aqui que a gente usa para entrar na internet, como são conhecidos popularmente, são softwares que nos permitem acessar conteúdo da internet. Por meio dele, é possível acessar sites de notícias, contas de e-mail, assistir a filmes, dentre outras coisas. No meu canal, estudar também. Ao clicarmos em um determinado link e não encontrarmos o que queria, nos deparamos com um erro conhecido, ó, um erro conhecido como 404. Todo mundo passou por isso.
quem usa o Windows, ou no caso quem usa o Windows. Então, isso acontece quando um site exclui ou altera o link original, dificultando que você não encontre mais o que deseja. Esse erro é conhecido como, vi muita gente falando que o URL não é o URL, porque o URL é um endereço eletrônico, né? HTTP, dois pontos, duas barras, e aí vai www, parar. Não é, o nome do erro não é o URL é o endereço. Ah, mas eu fui no Google, fui no Wikipedia. Gente, nem sempre ali o que está na parte de tecnologia é 100% o que é. Ou melhor, talvez você foi buscar uma coisa dos 404 ele associou com o URL. O URL é o que? O endereço. Esse endereço ele pode ter sido o quê? Quebrado. Quando o endereço, o link é quebrado, você não vai dar um erro, você não consegue encontrar o que você quer. Aí vai aparecer o quê? Vai aparecer esse erro de tipo, não conheço esse endereço, ele não existe, ele é estranho. É uma forma que o computador, né, que o navegador, que o sistema lá tem de comunicar-se com você, com a gente. É falando, eu 404, quer dizer o quê? Que o link foi quebrado. O que é um link quebrado? O link quebrado é quando a página a qual o link leva não se pode ser encontrada. Então ela, tipo, se não foi encontrada, ou ela foi deletada, excluída, acabou, morreu, ou a pessoa mudou o endereço. Então você vai tentar acessar, puf, erro. Not found files, né? Not found files, né? Arquivo não encontrado. Acho que é not found files. E tá o 404 lá. Então, não foi encontrado aquele endereço ali. Beleza? Então aqui não tem também, não vejo questão de anulação, gabarito letra E, o link foi quebrado. Inclusive o pessoal fala muito isso no WhatsApp, né? Quando não querem que o pessoal passe o link para outras pessoas, quebra o link. Então a pessoa vai clicar e depois quebrou o link, ela vai clicar e não consegue entrar naquele grupo de WhatsApp. Existe isso, né? Um link quebrado, que o administrador ele quebrou para poder ninguém passar o link para ninguém e ninguém entrar naquele grupo a não ser quem ele adicionar, enviar o convite, beleza? Então aí essa questão 19, vamos à última questão. Questão última, questão também de. A outra questão foi de navegadores e browsers. Aqui uma questão de compactador de arquivo, tá no edital. Diz o seguinte, aí também é uma outra questão que eu achei que a banca pegou um pouquinho pesado aí com a galera dos anos iniciais, anos finais, galera que fez essa prova, porque o pessoal do AEE, porque é uma questão muito técnica. Aqui é muito técnico, tá? Então achei que não, sei lá, esse tipo de questão aí não vai somar para sua vida. A não ser se fala assim, ó, qual é o nome do compactador que a gente utiliza para reduzir sei lá, um vídeo, vai passar para uma turma, né? Uma turma no pátio, né, para a escola, ou um arquivo que seja grande demais, uma imagem, então você tem que saber compactar, porque senão você não vai caber, né? Por exemplo, no pendrive ou no e-mail ficar muito grande, por exemplo, né? Vai encher a caixa do e-mail. Então você tem que conhecer os compactadores, o WinZip, o WinRAR, beleza? São mais conhecidos o WinRAR e o WinZip. Então eu achei muito técnica essa questão. Na compactação de arquivos, por muito tempo, os arquivos em formato zip, que eram os arquivos do WinZip. Tem outros lá, FIZIP, não sei o que lá, zip, que são os genéricos do WinZip. O WinZip é o mais famoso. Em sistemas operacionais de 32 bits, possuíam tamanho máximo de apenas 4 GB devido às limitações nos sistemas dessa categoria. 32 bits, gente, é como era o Windows antes de hoje, que é de 64 bits, de uma velocidade bem maior. Então, arquivos eram 32 de poder, eles não terem conflito com esse sistema operacional de 32 bits, que é o Windows, beleza? Mas se tem um Windows 64 bits hoje, vocês vão ver. Então, esses arquivos eram no máximo o tamanho dele 4 GB, devido ao que às limitações do sistema dessa categoria. Em sistemas com 64 bits, hoje, os Windows 10, tal, né, 11, e isso foi mudado e acabou facilitando a vida do usuário.
Hoje podemos dizer que o formato zip em sistema de 64 bits pode ter, ali já fala de capacidade, tá? Então aqui, gente, a letra A, os arquivos possuem tamanho máximo de 10 GB? Não, pode ter arquivos maiores, sem problema nenhum. B, os arquivos possuem tamanho máximo de 100 GB? Pode ser maior, os vídeos, tudo. Então a letra A você já risca porque é atraso de vida. Letra B, risca porque é atraso de vida. Letra C, somente em sistema de 64 bits, tais como Windows e Android. Tá ali o Windows e Android, ele botou com minúsculo, tá? A banca que botou, só reprisei. Que o Windows é com W maiúsculo e o Android também. Mas enfim, isso não anula a questão não, tá? Então, só um descuidozinho da banca, uma vez ou outra ali, né? Uma vírgula ali, um ponto, uma letrinha. Então, esses arquivos ali, por exemplo, hoje, podemos dizer que o formato zip em sistema de 64 bits pode ter o quê? Pode ter arquivo 10 GB? Não, tá errado. Apenas 100 GB? Não, tá errado. Somente em sistema de 64 bits, tais como o Windows e o Android, tá errado também. Somente também deixou erradíssimo. Não há limite de os arquivos compactados, depende apenas do espaço em seu disco disponível. Perfeito. O famoso disco rígido, ou HD, ou cartão SSD. Então, tendo espaço, você pode colocar o seu arquivo zip lá, compactado numa boa. E a letra E é necessária a instalação de mais de 2 softwares computadores para funcionar. Não precisa não, gente. Faz isso não. Então, ó, a letra D, ela é o gabarito da questão número 20 da parte de informática. Então tem espaço no seu disco rígido, no seu HD, no seu cartão SSD, que é novo, né, agora, para ser mais rápido. Ele armazena, você pode instalar o sistema Windows nele, o Linux, e ele também você vai consegue gravar alguma coisa do Word, do Excel e tudo mais, baixar algum arquivo, vai ficar dentro do SSD. Então o disco disponível, né, pode ser ele, pode ser o outro. Então, deu espaço, o arquivo zip ele vai rodar em sistemas de 64 bits, por exemplo, o Windows. Então aqui termina aqui, como falei, extraoficial, minha opinião. Vamos aguardar a banca, o gabarito dela, e aí se você perder a questão e achar que pode dar o recurso, fazer o recurso naquela questão, você mete o bloco, faz o recurso. Eu desejo para você toda a sorte do mundo e tudo de bom, e até qualquer momento com mais questões da prova de Petrolina para outros cargos. Fui!